Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje nós iremos estudar um pouquinho mais acerca da palavra do Senhor Jesus. Então já vai se inscrevendo aí no canal, se você ainda não é inscrito. Compartilhe esse vídeo com os teus amigos, deixa teu comentário aí embaixo. Não esqueça de dar o like, tá bom? Então nos vemos logo depois da vinheta. Glória a Deus. Atenção! Você está preparado? Prepare-se! Pregando a sã doutrina. Apresentação: Apóstolo Lindomar. Comunidade Cristã Assembleia dos Justos. Então vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Nós iremos tratar acerca de um assunto bastante relevante para nossos dias e que é de suma importância também para a nossa vida espiritual e também na questão de conhecimento, tá bom? Glória a Deus. Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Diz assim a palavra de Deus: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Glória a Deus, Jesus. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há a que encontrem. Amém? Então nós estamos diante de mais um texto maravilhoso das Escrituras que nos traz uma revelação muito importante para a nossa vida espiritual. Até mesmo para a gente ficar esperto quanto aos falsos profetas que estão tomando conta das igrejas e estão deturpando o Evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Veja que o Senhor Jesus, ele sempre foi bem claro, bem objetivo em suas palavras, quando ele estava aqui embaixo na terra, pregando o Evangelho. Jesus ele não costumava fazer arrodeios quando ele ia transmitir uma verdade para as pessoas. Ele simplesmente, de forma espontânea, ele falava aquilo que as pessoas precisavam ouvir. Veja que no versículo 13, ele começa dizendo assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Veja que Deus ele está nos apresentando aqui duas portas e dois caminhos. Uma porta, ela é a entrada para um caminho de perdição que vai levar muita gente para o inferno, porque essas pessoas estão escolhendo entrar por esta porta e caminhar por esse caminho que irá levá-los à destruição eterna. Glória a Deus. Então, como identificar uma porta larga? Qual é a diferença de uma igreja que está dentro deste padrão para uma igreja que está fora desse sistema, desse padrão mundanizado que Deus está falando aqui, né? Existem algumas coisas importantes que a gente precisa prestar atenção,
quando a gente está estudando acerca desse assunto. Por exemplo, a porta larga, ela é a porta da facilidade. Então, na porta larga, existe uma certa facilidade no que diz respeito aos mandamentos de Deus, à doutrina, a sã doutrina do Senhor Jesus Cristo. Há uma facilidade, porque lá na porta larga tem um falso profeta dizendo para as pessoas aquilo que elas mais desejam ouvir. Eles não estão ali falando o que elas necessitam ouvir, o que elas precisam ouvir. Eles estão ali falando o que elas querem ouvir. Eles amaciam o ego das pessoas e faz com que elas sejam, elas se tornem piores do que quando elas estavam no mundo. Então essa é uma das características de uma igreja de falso profeta. E Deus, ele manda que nós venhamos sair fora deste tipo de ambiente, porque ele não vai nos levar para o céu, ok? Glória a Deus. Então nós vemos que o tempo todo nós estamos diante de uma escolha. É nós que escolhemos se nós queremos passar a eternidade no céu ou queimando no fogo do inferno. Mas o Senhor Jesus, ele não deixou ninguém inocente. Ele mostrou para nós as duas portas, ele mostrou para nós os dois caminhos. Ele disse que a porta larga é a porta da perdição, o caminho espaçoso é o caminho que vai levar aqueles que entrarem por ele, caminharem por ele ao inferno. E ele também disse que tem uma porta estreita e essa porta nos leva a um caminho ainda mais estreito que vai nos levar à vida eterna. Então Jesus, ele não escondia a verdade de ninguém. Ele era bem direto, bem objetivo em suas pregações e esclarecedor também. Glória a Deus. Então a gente tem essas duas portas, esses dois caminhos, nós escolhemos por onde nós queremos trilhar. Diante de nós está Deus e o diabo. Veja que o tempo todo ali tem escolhas para nós fazermos. E tem o céu e o inferno. Então nós escolhemos se nós iremos entrar pela porta larga ou pela porta estreita. Nós escolhemos se nós queremos caminhar pelo caminho largo, que nos levará à destruição eterna, ou se nós queremos caminhar pelo caminho estreito. E nós também escolhemos se nós queremos servir a Deus ou ao diabo. E nós também é quem decidimos se nós iremos passar a eternidade no céu ou no inferno. Deus, ele está nos mostrando aqui o caminho correto para nós trilharmos, que se nós caminharmos por esta vereda, nós chegaremos ao céu. E ele também mostra o caminho errado. Ele está dizendo assim: olha, meu filho, se você entrar por esta porta e você caminhar por esse caminho largo, ele vai te levar à destruição eterna. Veja que Deus, ele está nos alertando dos perigos que nós corremos de irmos parar no lago de fogo. Glória a Deus. A gente vê que a porta larga também ela é marcada por escândalos e mais escândalos. Então, na porta larga, a primeira coisa que o falso profeta faz quando ele se apossa da igreja, ele usurpa a igreja, a primeira coisa que ele faz é tirar os mandamentos de Deus, para facilitar a vida
daqueles que também não querem Deus. Então veja só, o Senhor Jesus fala aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, versículo 7, ele diz assim, ó: ai do mundo por causa dos escândalos. É mister que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Glória a Deus. Em outra passagem ele fala que é melhor colocar uma pedra no pescoço e se atirar no meio do mar, de que escandalizar o evangelho da graça de Deus. Então, essa porta larga, ela é marcada por escândalos. Então você vai se deparar com pessoas dentro dela, pessoas em cima dos púlpitos que estão em adultério, em fornicação. É gente com duas mulheres em cima dos púlpitos, praticando um monte de abominações aos olhos de Deus. Essas pessoas, elas são criadoras de narrativas falaciosas, elas mentem de forma descarada, elas torcem o evangelho, elas fazem de tudo para se levantar contra a palavra de Deus, para que as pessoas estejam em um local que seja confortável para elas. Um local onde não tem ninguém dizendo que elas têm que ser santas, que elas precisam obedecer a Deus, que elas precisam buscar a salvação eterna. Então, nestes lugares não há salvação. O que tem são pessoas desonestas, intelectualmente falando, que não amam a Deus, eles não querem a Deus, eles odeiam a Deus, e que vai fazer de tudo para desviar do caminho santo aqueles que são tementes a Deus e a sua palavra. Então, uma pessoa que é avarenta e ela vai para esses lugares, ela vai se deparar com um mentiroso que também é avarento, que vai deixá-la cada vez mais avarenta, cada vez mais ambiciosa, capaz de fazer qualquer coisa por dinheiro. Isso não é cristianismo, nunca foi. Não é o evangelho de Jesus que está sendo pregado nestes lugares. São campanhas e mais campanhas que são feitas, tudo envolvendo dinheiro. Então, na porta larga você vai se deparar com pessoas dizendo que se você for para a igreja, você vai ficar rico. Se você for para a igreja, você vai conseguir aquela casa dos seus sonhos que você tanto sonhou. Se você for para a igreja, você vai conseguir aquele carro 0 quilômetro que você tanto desejou. Ou seja, é a mesma coisa de alguém que vai aos terreiros de macumba. Muitas pessoas que vão lá, vão atrás de enriquecerem. Então elas se deparam com alguém dizendo que se elas fizerem tal e tal coisa, elas vão ficar ricas, elas vão ter muito dinheiro, elas vão ser famosas, elas vão ter status social. Quem é que oferece essas coisas para as pessoas? É Deus? Não, não é Deus. Quem oferece essas coisas é o diabo. Foi o diabo que ofereceu as riquezas do mundo inteiro para Jesus, se ele prostrando lhe adorasse. Então veja que tem um espírito de engano por trás dessas igrejas, enganando multidão de pessoas, e vão levar multidões de pessoas para o inferno, inclusive eles mesmos, porque eles não creem na palavra, eles não querem Deus. Veja que o Senhor Jesus diz: ai do mundo por causa dos escândalos.
Esta palavrinha ai, ela tem o sentido de pranto e de ranger de dentes. Significa que as pessoas que praticarem essas coisas e ensinarem, elas irão pagar por cada uma das almas que elas estão mandando para o inferno. E lá no inferno, o que elas vão encontrar é pranto e ranger de dentes. Lá vai ser manifesto o verdadeiro ódio por Deus. Glória a Jesus. Ele também diz, é mister que essas coisas venham, né, os escândalos. Ou seja, é certo que virão escândalos. Isso é verdade. E quando a gente fala acerca de escândalos na igreja, significa que qualquer igreja está sujeito a se deparar com pessoas que estão dentro dela escandalizando o evangelho. A igreja ela pode ter uma doutrina bíblica, ela pode ter todos os mandamentos, mas sempre vai ter alguém que vai escandalizar o evangelho. Independente dessa igreja ser uma igreja séria, que tem o compromisso com as almas, com a palavra do Senhor Jesus, ou que seja uma igreja desmantelada, que não crê nos mandamentos, que não obedece a Deus. Mas o problema é que nas igrejas que não têm a palavra de salvação, essas igrejas, a onda de escândalos é gigantesco. Aí onde está o problema? Tem ministro em adultério em cima dos púlpitos, tem membro de ministério de louvor fornicando em cima do altar, cantores e cantoras evangélicas com 6, 7 casamentos, pessoas que se casam hoje, daqui a 6 meses ele se separa, antes de completar 1 ano ele já está com outra mulher. E essas coisas estão dentro da maioria das igrejas evangélicas. E ninguém fala nada. Todo mundo calado. Ninguém tem coragem de chegar para elas e dizer, você sabia que você está em adultério? E se Jesus voltar e pegar você desse jeito, você vai queimar no fogo do inferno? Ou se você morresse agora, você já morreria condenado? Então veja que o respeito humano, o politicamente correto, está fazendo com que um monte de ímpios estejam confortáveis dentro dessas igrejas. Só que o que está escrito na palavra de Deus vai se cumprir do jeito que está escrito lá. Então, por mais que você não aceite, por mais que você não queira a verdade do Evangelho, no último dia, o que vai prevalecer é o que está escrito na palavra de Deus e não o que os homens estão falando fora da palavra. Glória a Deus, Jesus. Santo Deus. Ou seja, significa que os meus pensamentos, as minhas vontades, o que eu acho, o que eu quero, precisa estar alinhados ao que Deus pensa, ao que Deus acha e ao que Deus quer. Os meus pensamentos não podem, não devem ser diferentes dos pensamentos de Deus. Por que é que você acha que a palavra de Deus, ela diz que nós devemos ter a mente de Cristo? Significa que nós devemos pensar com a mente de Deus acerca de qualquer assunto relacionado às coisas espirituais de Deus. Então, muitas pessoas serão condenadas porque não creem na palavra e não querem viver a palavra.
Olha o que é que o Senhor Jesus fala no versículo 14. Volta lá para Mateus 7, versículo de número 14. Deus diz assim, ó: porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há a que encontre. Glória a Deus. Olha só, irmãos, nós vimos o que nós não devemos fazer, não é? Até aqui. Agora nós vamos ver o que nós precisamos fazer para entrar no céu. Não é que nós seremos salvos por mérito nosso, por aquilo que nós fazemos aqui na terra. Não é por conta disso que a gente é salvo. Mas essas boas obras, elas são as evidências de que nós realmente somos salvos da ira vindoura que virá sobre a terra. Então, quer saber se alguém é salvo? Observe as suas obras. Elas dizem quem nós realmente somos e se nós somos salvos ou não. Então, veja bem, Jesus está falando agora de uma porta estreita e de um caminho apertado que irá nos levar à vida eterna. Glória a Deus. E muitas pessoas encontraram esta porta e quando começaram a caminhar pelo caminho apertado, elas acabaram desistindo. Muitas delas retornaram para a porta larga e muitas delas voltaram para o mundo para serem escravos de Satanás. Mas a Bíblia fala de alguns remanescentes que não se dobraram a Baal e que estão caminhando por este caminho estreito, apertado, enfrentando todo tipo de tribulações, perseguições, mas eles vão seguindo a Deus com fé, crendo de todo o coração de que as coisas que estão escritas aqui, elas são verdades eternas e por isso elas irão perseverar na sã doutrina do Senhor Jesus Cristo até o último dia de suas vidas, porque foram escolhidas por Deus para servi-lo. Glória a Deus, Jesus. E é nesta porta, irmãos, que estão os mandamentos de Deus. Lembra que eu falei lá no início da mensagem que os falsos profetas, a primeira coisa que eles fazem é retirar os mandamentos da palavra de Deus para facilitar a vida de quem não quer servir a Deus? Pois bem, aqui é o contrário. Nesta porta estão todos os mandamentos de Deus. Aqui tem um irmão, um ministro, com um cajado na mão, ensinando a sã doutrina do Senhor Jesus Cristo, tal como ela está descrita, sem aumentar e sem diminuir uma vírgula. É nesta porta que estão os mandamentos de Deus. Quais são esses mandamentos? Eu vou citar aqui uma boa parte deles. Ósculo santo, o ósculo santo, a saudação bíblica em nome do Senhor Jesus, porque a palavra do Senhor Jesus diz lá em Colossenses 3,17, Deus diz assim: e tudo quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus Pai. Então Deus está falando aqui que tudo que nós formos fazer, que estiver relacionado às coisas de Deus, devem ser feito em nome do Senhor Jesus. Então, por exemplo, se você vai fazer uma oração numa pessoa que está enferma, a enfermidade só vai embora se você orar em nome do Senhor Jesus.
Se você vai expulsar um demônio de alguém, o demônio só vai embora se você ordenar em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, tudo que nós formos fazer deve ser feito em nome do Senhor Jesus, inclusive a saudação bíblica. O batismo bíblico, que é em nome do Senhor Jesus Cristo. Todos os textos que falam de batismo na Bíblia, eles mostram claramente que a igreja primitiva do primeiro século, eles batizavam em nome do Senhor Jesus. Então veja que são vários os mandamentos, né? O piedoso uso do véu, que hoje é negligenciado pela maioria das igrejas, inclusive estão dizendo agora que o véu é uma heresia, e quem ensina o mandamento do véu é um herege, sua igreja é uma seita. É assim que está sendo falado nos seminários de teologia e nas grandes igrejas do Brasil. Glória a Deus. Mas será mesmo que Paulo era um herege? Será mesmo que um texto que foi inspirado por Deus é uma heresia? Ou será que o camarada que está falando que é uma heresia é quem está completamente fora da palavra? O mandamento da submissão, o movimento feminista entrou dentro da maioria das igrejas e arrancaram uma série de mandamentos para adequar essas igrejas ao movimento feminista. Olha só que coisa interessante. O mandamento das vestimentas santas. Um servo de Deus, ele tem que se vestir com pudor e com modéstia. Uma santa ceia bíblica com pão asmo, com vinho puro, com lava-pés. A divindade do Senhor Jesus Cristo foi a primeira coisa que Satanás mexeu na igreja, foi no mandamento mais importante da igreja, que é o de amar a Deus acima de todas as coisas, o único verdadeiro Deus e a vida eterna, que é o Senhor Jesus. Este mandamento ele foi deturpado e hoje as pessoas acreditam em um monte de deuses, mas rejeitam severamente o Deus verdadeiro. Então, é uma série de mandamentos. É lógico que não são todas as pessoas que creem desta forma. Ainda existe um grupo de pessoas que estão resistindo esses encantos do mundo, esses encantos da filosofia grega, para viver a palavra do jeito que Deus ensina, sem aumentar e sem diminuir. Glória a Deus. Então esta aqui é a porta estreita. Este caminho é apertado para nós caminharmos, mas é o caminho que vai nos levar à vida eterna. É por isso que nós precisamos crer na palavra. A palavra de Deus é a verdade. O resto é conversa fiada. O Senhor Jesus, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 33, ele diz assim: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, Deus precisa estar em primeiro lugar na minha vida. Todas as demais coisas são secundárias. Deus tem que ser o primeiro, Ele tem que estar no centro da minha vida. É assim que funciona. Olha o que o Senhor Jesus fala no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, versículos 34 e 35. Vamos ler primeiro aqui o 34. Ele diz assim, E chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Olha só, veja que Jesus, ele diante dos discípulos e de uma multidão de pessoas, ele chama todo mundo para si
e ele começa a falar abertamente acerca da santidade, de você servir a Deus de verdade, sem mentira, sem falsidade, sem engano. Jesus diz assim: se alguém quiser, significa que você não é obrigado a servir a Deus. Mas se você quiser entrar no céu, esta é a regra de Jesus. Glória a Deus. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A gente não pode olhar para um texto como este de forma superficial. Achar que isso aqui está escrito, mas não deve ser levado em consideração. A gente tem que olhar e entender a profundidade do que o Senhor Jesus está falando aqui. Ele está falando claramente, em letras garrafais. Ele está dizendo: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo, irmãos, significa renunciar todos os meus desejos pecaminosos, todas as minhas vontades. É você olhar lá no íntimo do seu coração, no mais profundo da sua alma, e renunciar tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus. Isso é negar-se a si mesmo. Aí ele fala: tome a sua cruz. Ou seja, tem uma cruz para nós carregarmos. Não é um caminho de facilidade. Eu não posso dizer para você que você vai servir a Deus e você não vai enfrentar tribulações, problemas na sua caminhada. Vai ter dias que você vai estar com a sua fé lá embaixo, bem fraquinha. Vai ter dias que ela vai estar lá em cima. Está entendendo? Vai ter dias que você vai estar atravessando tempos de bonança, mas vai ter dias que você vai estar em densas tribulações. Isso é o que Deus ensina na sua palavra. Isso aqui é a realidade do Evangelho. Aí Jesus diz assim, para nós concluirmos, versículo 35. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que quiser perder a sua vida, por amor de mim e do Evangelho, este a salvará. Glória a Deus. Olha só, irmãos. Qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. O que quer dizer isso? Significa que você vai ter que morrer para o mundo e ressuscitar para Deus. É uma nova vida, uma nova criatura em Cristo Jesus. As velhas coisas já passaram e agora é uma vida nova. Eis que tudo se fez novo. Então, a primeira coisa, negar-se a si mesmo, renunciar ao mundo, renunciar aos seus desejos, às suas vontades. Ele diz: mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho. Olha aqui, irmãos, o que é que Deus está falando? É por amor ao Senhor Jesus e por amor à sua palavra, o Evangelho Santo. Então não existe esse negócio da pessoa dizer assim: eu amo a Deus, eu sou de Deus, mas eu não aceito a palavra de Deus. Não existe isso. Se você não aprender a amar a palavra de Deus, jamais você vai amar a Deus. É impossível isso aí. Por quê? O amor a Deus está enraizado em sua palavra. A essência do amor está na palavra. A essência de cada mandamento das Escrituras é o amor a Deus, ao próximo e à sua palavra. Mas antes desse amor chegar no próximo,
é o amor à palavra e a Deus. É assim que funciona. E quando a gente aprende a amar a Deus de verdade, automaticamente a gente aprende a amar a sua palavra. E você vai querer fazer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? É o que está escrito na sua palavra. É só você examinar as Escrituras. E aí você vai ver que aquilo que está escrito na palavra de Deus é para ser vivido na prática. Não trata-se aqui apenas de uma teoria. É para você viver na sua vida os ensinamentos que estão contidos na palavra do Senhor Jesus Cristo. Então, a porta estreita, o caminho estreito é apertado, mas quem vai por este caminho enfrentando lutas, dificuldades, mas com alegria no coração, porque ele tem no seu coração a alegria do Espírito Santo de Deus na sua vida. E ele faz essas coisas por amor ao Senhor Jesus e por amor à sua santa palavra. Não é para se mostrar, não é para ser melhor do que ninguém, é porque a pessoa aprendeu a amar ao Senhor Jesus de tal maneira que ele não consegue viver sem a sua santa palavra. Amém? Glória a Deus, é esta a mensagem em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua família. Fique com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Glória a Deus.